Olá! Hoje nós vamos falar sobre o diagrama chumbo-estanho, que é um diagrama que tem uma reação eutética. Então, o diagrama chumbo-estanho serve como um exemplo dos diagramas que têm esse tipo de reação. A reação eutética é quando eu tenho um líquido formando duas fases sólidas que não são solúveis uma na outra. Então, essa reação eutética, ela é bem identificada no diagrama, ela ocorre apenas em uma temperatura determinada, em uma composição determinada. No caso do diagrama chumbo-estanho, a reação eutética ocorre quando o líquido tem 61,9% de estanho e essa reação ocorre a 183 graus Celsius. Bom, então, nesse ponto aqui que eu estou marcando no diagrama, é onde ocorre a reação eutética, onde o líquido com 61,9% de estanho se transforma nessas duas fases sólidas que são diferentes e que não se misturam uma na outra. Essa reação forma uma mistura de fases em lamelas, onde eu tenho uma lamela sendo o alfa e a outra lamela sendo o beta. Então, eu tenho lamelas intercaladas de alfa e beta numa estrutura bem específica e típica de um eutético. Bom, quando a gente fala de reações eutéticas, em temperatura ambiente, nós podemos ter algumas microestruturas diferentes dentro do material. Quando a liga tem, então, chumbo-estanho tem 61,9%, a gente tem uma estrutura 100% eutética, onde eu só tenho as lamelas de alfa e beta e nada mais, isso abaixo de 183. A partir daí, eu posso ter dois casos em que, além do eutético, da estrutura do eutético em lamelas, eu posso ter uma fase primária. Então, eu tenho duas condições, dependendo de onde eu estou dentro, qual é a composição da minha liga. Se eu estou entre o 18,3 e o 61,9, eu vou passar, antes de chegar na reação eutética, eu vou passar por uma fase, por uma zona em que eu tenho duas fases em equilíbrio, o líquido e o alfa. O líquido é quem vai fazer o eutético, é a parte do eutético. E o alfa, ele não vai reagir e ele vai ficar como ele está, abaixo de 183, então ele vai se chamar primário. Então, entre 18,3 e 61,9, eu tenho alfa primário e eutético. Então, eu tenho bolinhas de alfa primário, né, que são sólidos, e eu tenho as estruturas do eutético, as lamelas, sendo uma alfa, outra beta, e esse alfa aqui, que não é solúvel, se chama de alfa primário. De 97,8 até 61,9, antes de 183, eu tenho o beta, mais o líquido. Esse beta não vai se transformar em nada, ele vai ficar como ele está. E o líquido vai se transformar em eutético. Então, eu vou ter aqui o beta primário. Esse aqui é o beta primário. E as lamelas do eutético vão estar ali presentes, sendo que uma é alfa, outra é beta, formando o eutético. Tá?
Então, eu tenho essas três básicas condições entre o 18,3 e o 97,8. Quando eu tenho 61,9%, eu tenho 100% do eutético. De 18,3 até 61,9 eu tenho o alfa primário. Como eu vou saber? Eu vou olhar acima da linha da reação e vou ver quem são as fases que estão ali presentes. O alfa mais o líquido, no caso, entre 18,3 e 61,9. O líquido dá origem para o eutético, o alfa dá origem para o primário. Entre 61,9 e 97,8, eu tenho acima de 183 beta mais líquido, o líquido dando origem ao eutético e o beta virando o beta primário. Bem, então agora a gente pode ter vários questionamentos a respeito dos eutéticos e dos primários. Por exemplo, vamos imaginar uma liga que tenha 30% de estanho, então ela tem 70% de chumbo. Essa liga está localizada aqui. Eu posso perceber que se eu partir do resfriamento do líquido, ela vai passar por uma região onde eu tenho alfa mais líquido e vai passar pela região onde eu tenho a transformação eutética. Isso quer dizer que o líquido vai se transformar em alfa mais beta. Então, eu posso começar a pensar qual é a quantidade de eutético que eu tenho numa determinada temperatura, qual é a quantidade de alfa primário e de beta primário. Enfim, eu posso começar a fazer várias perguntas. Vamos imaginar que eu gostaria de saber a 100 graus Celsius qual é a quantidade de eutético, alfa primário e beta primário. Então, a 100 graus Celsius eu quero saber o alfa primário, o beta primário e quanto tem de eutético ali para essa minha liga que tem 30% de estanho. Como a gente vai fazer isso? Bom, primeiro eu vou analisar o diagrama e vou localizar o ponto em que eu quero saber essas perguntas, né? Então, aqui está o 30% de estanho a 100 graus Celsius, marquei o ponto. Nesse ponto eu quero saber quanto tem de alfa primário, beta primário e eutético. O diagrama está me informando que tem alfa mais beta. Essas são as fases que estão ali, ele não está me informando qual é, onde estão essas fases, se elas estão dentro do eutético, se elas são primário ou beta, é o total. Então, alfa mais beta que o diagrama está indicando é o total que eu tenho, todo alfa e todo beta. Então, eu não posso fazer a regra da alavanca para essas informações de primário e eutético nessa linha da temperatura, porque aqui ele vai estar me dando os valores totais de alfa e de beta, e não as informações separadas. Quando vocês se depararem com questões em que perguntam sobre o primário e o eutético, vocês vão ter que ir até a linha da reação eutética, que é os 183 graus. Ela está marcada aqui para esse diagrama, né? Então, no nosso caso, a gente vai ter uma linha entre o 18,3 e o 61,9. E aqui está a nossa linha, o nosso 30% que a gente quer saber. Agora, eu dividi essa linha entre o 18,3 e o 61,9 em dois pedaços. O pedaço menor, que vai do 18,3 até o 30, ele vai corresponder sempre à fase que está do lado oposto. No caso, ele vai te dar a quantidade de líquido que eu tenho presente dentro da minha, aqui na minha reação a 183. E o lado da direita vai te dar informações sobre a outra fase que está distante, que no caso é o alfa. Vai te dar a quantidade de alfa. Se
Você sabe que a 183, o líquido, se transforma em alfa mais beta, quer dizer, ele se transforma em eutético. Quando você calcular essa quantidade de líquido aqui, você vai estar calculando a quantidade de eutético que você tem presente, porque o líquido é o eutético em 183 graus. É a mesma coisa, é o momento que está acontecendo a transformação de fase. E o alfa que você está calculando aqui, entre o 30 e o 61,9, a 183, você vai estar calculando o alfa primário. Então, a quantidade de alfa que eu tenho ali. E como eu sei que é alfa primário? Porque tem alfa em cima aqui, ó. Antes do 183 eu tenho alfa mais líquido. Então, eu só posso estar calculando líquido e alfa. E o beta? E o beta primário? Cadê? O beta primário tu não tem. Tu só tem beta primário a partir de 61,9 até o 97,8. Como a nossa liga tem 30%, eu não tenho beta, ó. Não tem beta antes, tem alfa e líquido. Ah, mas e esse beta que está mostrando aqui embaixo? Esse beta aqui é quem? Esse beta aqui é o que está dentro do eutético. Lembra que o eutético são lamelas de alfa e beta? Então, esse líquido aqui, que você calculou a quantidade entre 18,3 até 30, ele tem beta dentro. Então, esse aqui, o eutético, ó, é a partezinha das lamelas, que tem alfa e beta. Esse pedaço aqui é aquele alfa que fica dentro dos grãozinhos. Então, aqui o alfa primário, ó. E eu tenho as lamelas, lembram? Então, esse alfa aqui corresponde a esse aqui, que tá insolúvel ali, que são grãozinhos separados. E esse cara aqui, o eutético, correspondem a essas listrinhas, a quantidade de listrinhas das lamelas, né? Que eu vou ter dentro do meu material. Agora, nós podemos, então, calcular qual é a quantidade de eutético e qual é a quantidade de alfa primário presente em no nosso caso aqui, numa liga que tem 30% de estanho, a 100 graus Celsius, mas poderia ser em qualquer temperatura abaixo de 183, na temperatura ambiente, a 50, 20, 180, enfim, qualquer temperatura abaixo de 183. Então, a gente vai fazer uma regra da alavanca usando a temperatura de 183 graus, entre o 18,3 e o 61,9. Então, esse pedaço entre 18,3 e 61,9 corresponde ao meu 100%, e os outros dois pedaços são as frações que eu vou ter de eutético e alfa primário. Então, o percentual de eutético vai ser igual a 30 menos 18,3, que é o pedaço pequeno que corresponde a ele, né? Corresponde ao eutético, dividido pelo tamanho total da minha linha, que é o 61,9 menos 18,3. Isso vai dar aproximadamente 26,8%. Vou fazer 1 vezes 100 aqui para ficar em percentual. E o percentual de alfa primário é o outro pedaço. É do 61,9 menos 30, dividido pelo espaço total, que é 61,9 menos 18,3. E isso vai dar aproximadamente 73,2%. E percentual de beta primário é 0. Eu não tenho beta primário nessa minha entre 18,3 e 61,9. Você lembra que é só olhar acima da reação que você está querendo analisar e procurar a fase. Tem alfa mais líquido. Alfa mais líquido não tem beta. Então, tem só alfa mais líquido. Então, qualquer coisa de beta primário que tiver ali vai ser 0. Então, o mesmo raciocínio pode ser usado para uma liga que tenha mais de 61,9% de estanho, só que no caso eu vou ter um valor de beta primário e o meu alfa primário vai ser 0. Não tenho alfa primário
ali nessa região entre 61,9 e 97,8. Certo? Então, a gente se vê na próxima.